Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A filha do Sim a Jesus no Espírito Santo, acolhemos no mais profundo de nós mesmos a presença de Deus, a presença de nosso Pai, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo e também a presença da Mamã Maria. Temos no nosso interior a Trindade, temos no nosso interior aquela que nos conduz à Trindade. Devemos esforçar-nos por ser nós mesmos. Ser nós mesmos é acreditar que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em nós, é acreditar que a Mamã Maria, a pura Imaculada, está na nossa vida. E quando fazemos do nosso dia um dia de oração, através dos nossos pensamentos, dos nossos olhares, da nossa escuta, das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos sentimentos, que não são senão amor, a Imaculada Conceição conduz-nos a viver esses momentos de amor. Todos os momentos que vivemos devem ser oração. Todos os momentos em que nos encontramos conosco mesmos, encontramo-nos em oração com todos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Nunca deixaremos de o repetir. Meus irmãos e minhas irmãs, compreendemos que estamos na santidade quando estamos em nós mesmos e acreditamos que a Trindade está em nós, que a Mamã Maria está na nossa presença? Sim, quando acreditamos nisso, somos portadores de bons pensamentos, não é verdade? Tocamos na santidade, embora tenhamos o conhecimento do bem e do mal que vem daquilo que é proibido provar, saborear. Sim, há sempre conhecimento de Deus em nós. Há sempre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos concede graças e que as recebemos pela Imaculada Conceição. É a nossa vida, é o nosso presente. Devemos manter-nos diariamente naquilo que somos. Somos seres completos, não somos seres a quem falta algo que nos impediria de ser nós mesmos. Não, somos nós mesmos. Embora vejamos as nossas crianças duvidar do amor incondicional de Deus, embora percebamos que o mundo adota uma linguagem tal como envio-te a minha energia, todas estas palavras, devemos apresentá-las ao nosso interior, acrescentando-lhes: Deus está aqui. Sim, colocar sempre Deus em primeiro lugar. Ajudemo-los, meus irmãos e minhas irmãs, ajudemo-los a compreender que nós e eles passamos à frente de Deus. Sim, estamos na Terra para fazer um ato de reparação. Façamo-o na purificação da carne, não permaneçamos fora da purificação da carne. Tomemos consciência, sim, de que somos purificados, de que somos libertados. Maria Madalena, a pecadora, ouviu Jesus falar. O que ela sentiu está para além de tudo o que nós podemos viver. Ela aceitou apresentar-se a Jesus como era, pecadora, e chorou de joelhos aos pés de Jesus, e as suas lágrimas correram como um rio de água viva. Jesus mostrava-lhe que ela estava perdoada, Jesus mostrava-lhe que tudo o que ela trazia a Jesus era bem-vindo. Fazemos nós o que Maria Madalena fez? Choremos, sim, choremos sobre nós mesmos e, quando choramos sobre nós mesmos, choramos sobre todos os nossos irmãos e as nossas irmãs, aceitando-os no nosso coração, embalando-os, tomando tudo o que eles são para os apresentar a Jesus como sendo eles mesmos. Sim, as lágrimas de Maria Madalena devem ser também as nossas lágrimas. Ela tinha ouvido Jesus falar de amor, de misericórdia, tinha ouvido Jesus falar de cura, de libertação, ela foi testemunha de um milagre. Nós mesmos fomos testemunhas do maior dos milagres, Jesus presente sob um pequeno pão, Jesus que deixa correr o seu sangue num vaso, o cálice. Sim, façamos como Maria Madalena, acreditemos e vivamos.
Se acreditamos que Jesus dá o seu corpo, dá o seu sangue, acreditemos que os nossos irmãos e as nossas irmãs são curados, são libertados. Acreditemos que eles nos vão ajudar a viver esses momentos de amor que vivemos agora, no presente. Sim, quando amamos o nosso próximo tal como ele é, ele ajuda-nos a amá-los. E quem é o pecador, a pecadora, senão nós mesmos que olhamos para aquilo em que nos tornamos, aqueles que perdoam àqueles que amam. Perdoamos ao nosso próximo e apresentamos-nos a eles como sendo um pecador, uma pecadora, que precisa deles. Eles estão perdoados, estão libertados, devemos olhá-los assim e devemos rogar a Deus para que eles nos perdoem. Se vivemos isto, vivemos, portanto, o que Jesus fez por nós. Maria Madalena não podia apresentar-se a Jesus em lágrimas sem que Deus tivesse colocado no seu coração a sua necessidade de se ver como uma grande pecadora. Não sejamos menores que os nossos irmãos e as nossas irmãs pecadores, eles é que são os pequenos pecadores e somos nós mesmos que somos os grandes pecadores, pois o que sabemos, sabemo-lo porque Deus o colocou em nós como tinha colocado em Maria Madalena. Temos tudo isso no nosso interior e é com isso que rezamos, que fazemos o nosso cotidiano. Sabendo que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo habitam em nós e que a Mamã Maria nos concede graças para que possamos realizar-nos na promessa que fizemos, viver 1% da purificação da carne. Assim, podemos pronunciar o Pai Nosso com todo o nosso coração, pois tornamo-nos uma oração que é pronunciada no coração de todos os nossos irmãos e as nossas irmãs, e eles estão no coração da Mamã Maria. Juntos, meus irmãos e minhas irmãs, rezemos o Pai Nosso nos nossos irmãos e nas nossas irmãs que, por sua vez, estão no coração da Imaculada Conceição, para Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada, Mamã Maria, por nos conduzires a rezar como tu rezas em nós. Obrigada, Mamã Maria, por nos fazeres compreender que precisamos uns dos outros e que eles nos vão ajudar. Tu estás aqui, Mamã Maria, por nós, conosco. Escutamos o teu coração, Mamã Maria, que nos diz: meus filhos, o coração da vossa mamã está aberto aos vossos pedidos. Os vossos pedidos, meus filhos, não podem vir de vós mesmos. Eles são depositados no vosso interior pelo poder do amor e o amor, meus filhos, é Deus. Estais cercados pela presença de Deus na vossa vida. Estais em Deus e tudo ao vosso redor em Deus não é senão poder. Minhas criancinhas de amor, vivei estes momentos de amor não esquecendo que Deus está no interior de cada um de vós. Deus Pai contém todos os seus filhos, desde Adão até ao último que virá à terra. Sim, minhas criancinhas, Deus colocou em cada um de vós a sua presença e, como a presença de Deus está em cada um de vós, e todos os filhos de Deus estão em Deus, acreditais que estais com todos os vossos irmãos e as vossas irmãs? É-vos dado compreender a grandeza da vossa presença na vossa presença. Criancinhas, quando estais na vossa presença e viveis o presente na vossa presença, todos os vossos irmãos e as vossas irmãs trazem-vos poder. Eles estão em Deus, minhas criancinhas, e como percebeis que estais na vossa presença com a vossa presença, aí provais esse grande poder que todos os vossos irmãos e as vossas irmãs contêm. Não é belo, minhas criancinhas, descobrir o vosso poder interior onde está a vossa presença?
Quando entrais no vosso interior, é isso que descobris, meus pequenos. Quando permaneceis na vossa presença no exterior, não percebeis, minhas criancinhas, que habitais em Deus com todos os vossos irmãos e as vossas irmãs. É bom, minhas criancinhas, que vivais estes momentos com a graça que vos dou. É uma graça viver a vossa presença na vossa presença. Criancinhas de amor, amai, sim, amai sem condições todos os vossos irmãos e as vossas irmãs que estão na vossa presença e aí, ao vosso redor, há a presença dos vossos irmãos e das vossas irmãs à vossa semelhança. São os vossos amigos e estão convosco no presente sobre a terra. Como é bom, meus filhos, partilhar o amor que sai de vós com os vossos irmãos e as suas irmãs à vossa semelhança. Vós sois o amor e, eles, é preciso que se conduzam como filhos do amor. Criancinhas de amor, aqueço o vosso coração com palavras de amor. Aqueço a vossa vida no presente, meus filhos, com os meus amo-te. Estejai sempre nos vossos amo-te, meus filhos, assim aquecereis o olhar, a escuta, a palavra, os comportamentos e os sentimentos daqueles que são à vossa semelhança, e eles dar-vos-á ao que lhes dais. Criancinhas de amor, sede pacientes. Sim, a mamã diz-vos, sede pacientes convosco mesmos, um dia amareis incondicionalmente todos os filhos de Deus e todos aqueles que são à vossa semelhança. Aproveitai as graças que a mamã deposita em vós, para que possais viver o que ouvis. Amo-vos, meus tesouros, amo-vos. Criancinhas, recebei a bênção do vosso Papa Francisco. Ele estende as suas mãos sobre todos os filhos de Deus e sobre todos os filhos à semelhança dos filhos de Deus. Fazei o vosso sinal da cruz, meus filhos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, minhas criancinhas de amor. Obrigado, meu Deus. Obrigada, mamã de amor. Continuemos juntos, continuemos. Amém.